E se tem um livro que fala quem nós somos de uma maneira honesta, tanto nas nossas feiuras Sim. quanto na beleza de Cristo, é a Bíblia. Se tem um livro que dá, né, o norte para um conhecimento sobre quem nós somos de uma forma verdadeira e honesta em tudo, é a Bíblia. Então, quando eu separo em 4 momentos históricos essa questão das escolhas. Tá. Primeiro momento é antes da queda. Adão, em Gênesis 1:2, quando não tinha pecado, eu digo ali que ele tinha livre-arbítrio. E aí o que seria livre-arbítrio? É a capacidade para fazer escolha. Eu sei que pode ser um pouco estranho. Capacidade para fazer escolha contra ou de forma contrária à sua natureza. Ok. Livre-arbítrio é isso. Capacidade para escolher de forma contrária à sua natureza. E ele tinha liberdade. Capacidade para fazer escolha não contra, conforme a natureza. Vamos testar. Então tenta imaginar Adão em Gênesis 1 e 2. Tá. Ele foi criado e é uma expressão importante, Douglas, para a gente entender até o final, até lá na glória, é a natureza humana. Então Adão, Gênesis 1:2, tinha uma natureza santa, perfeita, sem nenhum cisco de pecado. E ele tinha tanto a liberdade, capacidade para fazer escolha conforme essa natureza. Quando ele obedecia era assim. Sim. Só que ele tinha a capacidade para fazer uma escolha contrária à natureza. Tanto é que ele fez. Se ele não tivesse essa capacidade para desobedecer, ele não desobedecia. Não teria como desobedecer. A pergunta é, Adão poderia desobedecer no Jardim do Éden? É uma pergunta retórica, óbvia. Claro que poderia. Então ele tinha as duas coisas. Ele podia obedecer, liberdade, capacidade de fazer uma escolha conforme a natureza santa, Sim. e podia desobedecer. Beleza. Aí você vai para Gênesis 3, né? De 1 a 14 é o relato da queda, aí depois de 15, né, você tem a promessa e você tem o que sobrou disso. O caos. O caos. O caos. A pergunta é, tem liberdade? Vamos testar. Capacidade para fazer escolha conforme a natureza tem. Sim. Só que agora a natureza caída. A natureza está cativa ao pecado. E a pergunta das perguntas, né? Tem livre-arbítrio? Ele pode fazer uma escolha contra a natureza cativa ao pecado? Eu vou responder aqui humildemente, mas com toda certeza que não. Sim. O homem escravo do pecado não consegue escolher contra essa escravidão. Ele não consegue mudar isso. Ele não consegue. O respirar de um ímpio já é pecado. Ele é um escravo. Escravo do pecado. Exatamente. Então já tem 2 momentos. Terceiro momento, que é quando Deus graciosamente entra na vida da pessoa, a pessoa se arrepende e crê no Senhor Jesus. A gente chama isso de teologia, né, de novo nascimento ou regeneração. É a implantação de vida na natureza onde antes tinha morte. A natureza foi mudada, então vai mudar as escolhas. O homem, um crente, um cristão, um Jesus cop, né, o seguidor de Cristo, tem liberdade? Tem a capacidade para fazer escolha conforme a natureza? Claro que tem. Sim. Só que agora a sua natureza não é mais escrava do pecado. Eu consigo te perdoar. Antes eu não conseguia. Eu consigo amar, eu consigo orar, eu consigo ir na igreja, eu consigo cantar para a glória de Deus. Agora, eu só consigo acertar. A natureza de um cristão o leva a viver uma vida impecável? Ainda não. Eu ainda peco. Né? A característica, uma das características da vida cristã, da caminhada cristã, da natureza de um cristão que ainda não está na glória, é que ele acerta e ele erra, né? A gente não consegue passar um dia, infelizmente, sem pecar. E quem diz que consegue já está pecando, já está mentindo. Mas graças a Deus a gente não é mais escravo, né? A gente já foi salvo. O reverendo Hernandes, teu pai, fala sobre isso, né? Os 3 tempos da salvação, que eu lembro aqui. Passado, já fui salvo da escravidão. Sim. Presente, estou sendo salvo do poder. Se a pergunta é, o pecado tem algum tipo de poder na minha vida? Claro que tem, se não tivesse eu não pecava. Mas já, não é um poder escravizante, já ficou para trás. Agora, futuro, eu serei salvo, inclusive, é da presença do pecado. Glorificação. Né? E aí vem o último estágio, que é o cristão glorificado. Lá na glória, vamos testar, né, as definições. Lá na glória, nós teremos liberdade? Nós teremos a capacidade para escolher conforme a nossa natureza? Sim. Como que está a nossa natureza? Eu chamo aqui de... Os nomes podem variar, eu chamo aqui de glorificada. Agora eu vou ter livre-arbítrio? Porque
pela lógica, a gente poderia até achar, né, que, por exemplo, a glorificação seria uma volta ao Éden. Mas parece que a Bíblia não ensina isso. Parece Não, algo além, parece né? não mesmo, é muito além. Aí eu brinco aqui com muito respeito, brinco que eu falo assim, para provocar reflexão, eu digo que graças a Deus nós não teremos livre-arbítrio. Porque nós não poderemos fazer uma escolha contra a nossa natureza, pecarmos no céu, volta todo o processo. Inclusive a obra de Cristo na cruz não foi tão poderosa assim, né? Porque ela teve um prazo de validade. Inclusive ela poderia ser derrubada por uma atitude minha. O que a Bíblia não dá base em nenhum momento. Então lá no céu a gente vai ser robozinho? Claro que não, né? Porque às vezes a turma fala, bom, se eu não vou, a turma briga pelo livre-arbítrio, sendo que a única pessoa que teve levou a gente tudo isso daí. Entendi. E se fosse eu também cairia, se fosse você também cairia. Claro. Então lá no céu eu digo que, olhando para um pouco dos livros de tradição cristã reformada, nos céus, na glória, Douglas, eu, todos nós escolheremos livremente, tão somente aquilo que é vontade de Deus. Muito bom. Uau. Que é a liberdade Essa é a que eu nossa quero esperança. hoje. É a nossa esperança. Essa bendita esperança. Eu acho que uma coisa importante para o pessoal que está nos ouvindo, né? Para que a gente vá desconstruindo essa ideia do mundo de hoje dessa falsa liberdade, né? Sim, que está sendo sim, pregada, né? sim. Até você tem o meu corpo, minhas regras. Exato. Você tem seja você mesmo. Eu começo com essas frases aí, viu? Faz o que está no seu coração. Exato. Eu sei, aqui minha redatora ali me passou bem. E uma coisa muito legal, uma vez o Tim Keller, eu vi o Tim Keller falando uma coisa Que interessante. É outro fera. Que é outro. Uso ele aqui também. Saudades. Ele fala o seguinte, que essa ideia é tão falsa, né, de liberdade, e aí ele fala de um jeito tão simples, assim, por exemplo, a ideia de liberdade pro mundo é fazer o que você quer. Faz o que você quiser, você é livre, né? E aí ele fala, mas é muito falso porque direto eu quero duas coisas opostas. Não é? E aí, por exemplo, eu vou dar o meu caso, né? Sim. Não sei se você se identifica. Tá, Você vê? vamos lá. Eu quero muito ter uma barriga de tanquinho. Mas eu quero pudim. Exato. No meu caso é mais pizza, cara. É mais Pizza. E aí, você pode falar, a liberdade é fazer o que você quiser. Mas como? Se algo que eu quero me escraviza Exato. e me tira de um outro algo que eu quero. Exato. Né? E aí ele dá o exemplo de alguém que quer ser casado e ama aquela pessoa, mas quer também satisfazer seus apetites sexuais com outras mulheres, Exatamente. outros homens. Então, peraí, se eu fizer isso aqui que eu quero, eu tenho que abrir mão daquilo que eu quero. Exato. E se eu fizer isso aqui que eu quero, eu vou perder isso aqui que eu tô dizendo que eu quero. Então, nossa carne, nosso ser caído, né? Tocado pelo pecado, ele quer várias coisas. Exatamente. E que escravizam. Perfeito. E assim, o problema, né? A liberdade é fazer o que eu quero, tá? Vamos investigar o que eu quero. Porque normalmente o problema tá aí. Tá. Tem muita coisa que eu deveria querer. E eu não quero. E tem muita coisa que eu deveria não querer, deveria ter nojo. E às vezes é isso que eu quero. Aí vem pra frase de novo do Piper, né? Nossa, é muito boa essa frase. É a liberdade, né? A capacidade. Até esqueço Vamos lá, aqui, vamos lá, né? vamos ter que... Essa. Vamos lá que eu vou errar aqui. É fazer o que você ama fazer. Então, não é só... Ele trabalha, né? Porque ele muito influenciado pelo Jonathan Edwards, né? A questão do prazer, Agostinho, Sim. prazer, alegria. Cristianismo não é só religião de regras, tem regras. Sim. Tem as libertadoras regras, mas é religião de amor, de alegria. De afeições, né? Exatamente. Então, nessa frase, você tem as duas coisas. Você tem os limites libertadores de Deus, mas você tem prazer, afeição, gozo nisso. Então, é fazer o que eu amo fazer. Desde que o que eu amo fazer é o que eu devo fazer. Então, você tem dever e prazer junto. O mundo, a cultura mundana, a cultura caída, não consegue conjugar. Se tem dever, então vai te deixar, é chato, vou ter que fazer. Eu tenho que estar aqui, então vou ter que fazer. Bom, isso não é liberdade. Não, então tem que ser só prazer. Não, calma, tem coisas que eu tenho prazer e vai me levar pro buraco, cara. Então, para ser liberdade bíblica, tem que ter dever, os mandamentos de Deus, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a força. Amar o próximo como a mim mesmo. Mas não é só fazer isso cumprindo a regra. É fazer isso glorificando a Deus e com alegria.
Aí você fala, cara, eu tô muito longe disso ainda. E aí a constatação de que eu não consigo não é para me desanimar. Constatar que eu ainda estou longe dos padrões de Deus, que eu não o amo como deveria amar, eu não te amo como deveria amar, eu não sou o marido que eu devo ser, não sou o pai ainda que eu devo ser, deve me levar aos pés da cruz. Porque aí eu preciso de um libertador. Ele é que me dá liberdade. Isso é muito lindo.